Ministro, então, o senhor viu essa enorme transformação da agricultura. Um país que importava alimentos para hoje ser um dos maiores exportadores de alimentos e responsável para sustentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso em 50 anos. Isso em 50 anos, né? Há 50 anos atrás, o Brasil importava 30% da comida que consumimos aqui no país. 30%. Não. Hoje exportamos para 195 países. E coisas básicas como milho, feijão, tudo, nós exportávamos tudo, importávamos tudo naquela época. Né? Agora, essa revolução começa quando? Na verdade, durante o período do regime militar, que havia uma visão estratégica, o Brasil tinha um vazio econômico populacional que era o Centro-Oeste. Sim. Era o Cerrado brasileiro. Imagine você naquele tempo, eu ouvia dizer, Cerrado nem dado e nem herdado. Ninguém queria. Que é uma terra ácida, com pouca matéria orgânica, pouca fertilidade, ninguém queria saber de Cerrado. Aí, o governo na época, um país desse tamanho não pode importar comida. Tem cabimento de importar comida. Então precisava conquistar a fronteira agrícola. A agricultura era costeira no Brasil até então, era totalmente costeira. Porque a população era concentrada na costa do país também. E aí então a Embrapa promoveu que foi criada em 73 pelo ministro Firni Lima, um gaúcho, um agrônomo gaúcho brilhante, e que logo depois foi implementada por Alisson Porinelli, o grande... O Alisson Porinelli foi a grande figura, né? O visionário. Não há dúvida. E aí virou a chave do agro mundial. Até então era um agro temperado, hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, lá que estava a agricultura. E a tecnologia que era gerada lá não era aplicável integralmente numa região tropical, como a nossa. Então, a Embrapa tropicalizou as rotas tecnológicas, permitindo a explosão do crescimento da agricultura no Brasil. Então, esse foi o grande tema. A partir dos anos 80, a agricultura brasileira deu um salto de produtividade espetacular. Tem números para isso que mostram... Você já falou em 50 anos, mas eu gosto muito de usar o plano Collor, 1990, porque foi um plano importante para dar uma mexida. 1990, ali 90 até aqui, portanto, 35 anos, a área plantada com grãos do Brasil, cresceu 122%, dobrou. A produção de grãos cresceu 581%. Nossa, que espetáculo. 5 vezes mais. O que é tecnologia colhida por hectare, mais produção por hectare. Esse resultado é fantástico, Dávila. Imagine que hoje o Brasil cultiva mais ou menos 82 milhões de hectares por ano com grãos. Na verdade, pouco mais do que 60 milhões. Só que o Brasil é o único país do mundo que faz 2 safras e até 3 safras na mesma área no mesmo ano. Então, se nós tivéssemos hoje a possibilidade que tínhamos em 1990, seriam necessários mais 135 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 135 milhões de hectares. A sua falha inicial é sustentabilidade na veia em grãos, que não é da agricultura brasileira inteirinha. E uma mudança importante foi que as pastagens mesmo cresceram. Eu me lembro quando a braquiária apareceu, que foi um capim que revolucionou essas áreas que eram imprestáveis, Exato. Como o senhor bem colocou, de repente passou a ser cobiçado, pelo menos pela pecuária. Esse cerrado brasileiro foi conquistado por 3 atividades. A soja, que tem uma característica interessante. A soja, ela tem uma simbiose com a bactéria que traz o nitrogênio do ar e fixa na terra. Então, é uma fixação biológica da adubação. Você não precisa adubar com nitrogênio. Isso melhora o solo. Então, a soja, a braquiária e o zebu. Foi uma raça bovina de origem indiana que se adaptou perfeitamente ao mundo tropical. Esses 3 produtos abriram o cerrado, depois veio atrás. Milho, cana, eucalipto, algodão, tudo mais. Mas esses 3 foram uma grande alavanca da abertura do cerrado brasileiro. Uma coisa extraordinária, uma coisa incrível que aconteceu. Eu imagino isso, Dávila. Quem fez isso? O governo criou 2 programas. Polo Centro, para desenvolver o Centro-Oeste, e o Prodecer, Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Com recursos de fora do Brasil, inclusive. Prodecer com recurso do governo japonês. O Japão precisava de comida, fez um acordo com o Brasil, fizemos desenvolvimento no Cerrado com cooperativas brasileiras para exportar comida para o Japão. Mas esse projeto era feito pelo governo federal, financiava a compra de terra muito barato. E a terra era baratíssima, ninguém queria Cerrado, era vagabundo, ninguém queria. A Embrapa domou o Cerrado, fizemos uma tecnologia funcional no Cerrado,
E aí os gaúchos fizeram a maior saga da história agrícola do mundo no século XX. Saíram do Rio Grande do Sul e foram para o Centro-Oeste, conquistando, abrindo tudo, derrubando cerrado e plantando pasto e soja. Uma coisa fantástica. Depois vieram os paranaenses, catarinas, paulistas, pessoal do Espírito Santo. No sul do Pará, tinha uma cidade chamada Paragominas. Eu passei por 1968. Só tinha serraria, só tinha capixabas. Tinha mais de 100 serrarias de capixabas. Era um hub do Espírito Santo. Hoje passa lá soja, milho, eucalipto, uma coisa espetacular. Então, os nordestinos vieram e essa migração liderada pelos gaúchos criou uma mistura de raças em genética que se chama vigor híbrido, né? Então é um povo forte, vigoroso, que transformou o Centro-Oeste no Maracanã, onde vai ser jogada a Copa do Mundo da Alimentação. E nós vamos ganhar essa Copa do Mundo aí. Com certeza. Essa aí, ninguém tira o nosso ouro dessa. Agora, então o senhor tocou num ponto muito importante. Primeiro começou com uma visão de política de longo prazo, de Estado, uma política estratégica de Estado, que foi um investimento na criação da Embrapa. Aí veio a grande figura do Alisson Paulinelli, que revolucionou isso. Aí começamos a nos especializar na plantação, principalmente tropical, né? O agronegócio tropical, que ninguém fazia no mundo. Nós nos tornamos referência nisso. E aí essa fronteira agrícola começou a crescer no Cerrado brasileiro. Então, e aí começa essa inovação. Primeiro a pastagem, o zebu, como você falou. Logo em seguida nós temos a soja, começa a entrar com muita força, né? E hoje esse Centro-Oeste é um espetáculo. Eu estive naquela região, nós tínhamos até propriedade naquela região ali perto de Luiz Eduardo Magalhães, ali, que é um espetáculo, né? Oeste da Bahia. Que hoje faz parte do Matopiba, né? É o Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que são a grande fronteira agrícola brasileira hoje em dia, que está sendo aberta, é espetacular também. Mas isso que você está comentando aí é realmente notável. Soja, que é o tema que você colocou aí. Imagine você, a soja é uma cultura de origem asiática, chinesa, né? E era cultivada no regime temperado. Em 1965, quando me formei em Piracicaba, na Luiz de Queiroz, em 65, tinha 400 mil hectares de soja no Rio Grande do Sul, produzindo 1.200 quilos por hectare. Hoje, tem 45 milhões de hectares, produzindo 4 mil quilos. Quem fez isso? Embrapa. Era uma cultura de clima temperado, tropicalizou isso. Hoje tem no Iapoque, ao Chuí, do Acre até a beira do Atlântico, soja plantada. E o Brasil é hoje o maior produtor mundial de soja. Superou todo mundo, Estados Unidos, Canadá, todo mundo. Agora, uma outra revolução que foi muito importante, especialmente de produtividade, foi a melhoria da qualidade do nosso solo. Nosso solo tem uma qualidade muito pobre. Como foi essa transformação também? É interessante. Posso fazer uma brincadeira com você? Tem uma história que eu brinco muito. Quando o Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal dizendo: nesta terra e se plantando tudo dá. Essa é uma mentira da história do Brasil. Aquele sul da Bahia era fértil, úmido, muita chuva, floresta tropical, né? Não tinha ideia do que era o Cerrado brasileiro. Ácido, pobre, infértil. O que fez isso foi tecnologia. Começou aqui no Instituto Agronômico de Campinas. Alguns estudos aqui em São Paulo tem Cerrado. Região de Brotas, Amarândia, Itirapina, terra fraca, né? Mas o Agronômico de Campinas, que por sinal foi criado por Dom Pedro II, um homem com visão estratégica lá no tempo do Império ainda. Então, o agronômico dos anos 60 fez os primeiros estudos sobre cerrado, com correção com calcário e tal, que começou a olhar o negócio. Mas a Embrapa, criada em 74, 73, 74, criou um centro cerrado em 75, ainda em Brasília mesmo. E aí essa coisa evoluiu para o domínio do sistema cerrado com toda a questão de correção do solo e fertilização. E hoje fala-se muito em agricultura regenerativa. Hoje é uma palavra da moda. Nós fazemos isso há 60 anos. A agricultura regenerativa nada mais é do que o trinômio: saúde do solo, saúde da planta, saúde humana. Então, o fundamento é o solo. O solo tem que ter micro-organismos que fazem a fisiologia do solo funcionar adequadamente para que a planta tenha saúde e alimente animais e seres humanos. Então, a grande mudança foi essa, foi a virada da chave
tropicalizando a agricultura via cerrado, com a correção do solo.